Bom, gente, então o que eu queria fazer hoje é estudar forças de Casimir. Então, vou fazer um breve resumo da aula passada, porque teve feriado na semana passada, né? Da última aula, há 2 semanas atrás. Já tem muito tempo, eu mesmo não lembrava direito o que tinha falado na última aula, então vou começar com um resumo. Então, a gente viu lá as forças de Van der Waals, né? A gente viu, assim, muito por alto, né? E a ideia lá é que a gente tem dois sistemas neutros, que tem cargas aqui e aqui. Eu posso definir aqui um centro, né, que é o núcleo desse sistema. Eu tenho os elétrons, é um átomo, né, eu tenho os elétrons orbitando em volta. E eu posso definir aqui um referencial, a origem do meu referencial. Eu tenho o sistema A e o sistema B. E aí a gente tem que ver quais são as interações, né? Esses sistemas são neutros, certo? Mas a gente tem que ver quais são as interações entre cada um dos elétrons desse sistema daqui, do sistema A com o sistema B. Então, eu posso definir, né, vetores, por exemplo, para esse elétron aqui, eu tenho um vetor x do elétron A, x, né? Para esse outro cara aqui, eu tenho um vetor y do elétron B. Eu posso definir um raio vetor que separa esses dois núcleos, né, o centro, um Rzão. E eu posso definir um Rzão de A, visto desse referencial, e um Rzão de B, visto desse referencial. Então, eu quero definir também pequenos deslocamentos em relação a esse vetor R, que é o xzinho lá, e aqui um yzinho B. Tá? Então, aqui é x maiúsculo e xzinho minúsculo, e aqui é y maiúsculo e yzinho minúsculo. A figura está meio ruim, mas acho que dá para entender, né? O que a gente está interessado, quando a gente quer calcular a interação de Coulomb, digamos, entre esse elétron e um elétron aqui, é o xA menos o yzão B. Só que esse xão e esse yzão, eu posso escrever eles como sendo o RA mais o xzinho A vai dar o xão A. Então, isso aqui vai ser RA mais xzinho A menos a mesma coisa para o B. Isso é para um elétron só. Então, isso tudo daqui pode ser escrito como xzinho A menos yzinho B, mais a diferença entre o Rzão A e o Rzão B, que são as posições dos núcleos vistos desse referencial O, só que isso daqui é o Rzão, que é a separação entre os núcleos. Então, isso aqui acaba sendo a separação entre os núcleos. Então, é essa quantidade aqui que entra na força de Coulomb, né? A força de Coulomb entre o elétronzinho A e o elétronzinho B, né, B minúsculo, no sistema Azão e no sistema Bzão, são dadas por essa quantidade aqui, né, que é o produto das cargas divididos pelo xzinho A menos o yzinho B mais o Rzão. Então, isso aqui é a interação de Coulomb. E agora, como eu tenho muitos elétrons, eu tenho que somar sobre todos os elétrons. Então, Azinho correndo sobre todos os elétrons do sistema A e Bzinho correndo sobre todos os elétrons do sistema B. E isso é a hamiltoniana de interação. Okay. Essa hamiltoniana aqui é o que vai gerar para a gente essas interações de Van der Waals, né? E aí a gente discutiu, né, essa expansão em multipolos,
que vocês veem em elétrica. Está muito bem explicado no livro de mecânica quântica do Weinberg. Bastante detalhe. Então, quem quiser olhar lá, eu recomendo esse livro aqui, Lectures on Quantum Mechanics. E aí, basicamente, né, quando você faz essa expansão em multipolos, tem um monte de conta que você tem que fazer, mas o termo principal dessa soma daqui pode ser expresso como 1 sobre a separação entre os átomos, entre os núcleos, elevado à terceira potência, vezes esses operadores de dipolo do sistema A e do sistema B. Que é uma interação que a gente já tinha visto antes, quando a gente estava discutindo átomos de Higgs. Tá? Tem muitos passos de conta nisso, que eu estou omitindo aqui. Tá? Muitos coeficientes de Clebsch-Gordon que vocês têm que tomar cuidado para mostrar que são zero ou não. Estou abrindo aqui para ver. Mas, enfim, é uma conta. Eu acho que a gente não se beneficia muito em fazer essa conta aqui explicitamente. Eu acho que quem quiser fazer deve fazer e é interessante, mas ia ser muito chato ficar fazendo isso daqui durante o tempo da aula, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Estou procurando aqui qual página que é. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, acho que era a página 100 e... Agora não tô... aqui, achei. Van der Waals. Seção 5.9. Tá? Fica feio o negócio. Muita conta. Mas é interessante vocês darem uma olhada. Nem o Weinberg não faz as contas, ele só indica. Ele vai mostrando aqui quais são os termos, né? Tem interações entre dipolos, interações entre dipolo e quadrupolo, quadrupolo, quadrupolo. A expansão em multipolos em elétron. Isso é muito importante, porque isso aí é a parte concreta, né, que a gente faz. Você tem que, no dia que você for fazer um experimento, você vai ter que abrir essas expansões em multipolo para poder ver o que é importante, quais são as forças entre os átomos. Né? Eu queria só chamar a atenção de novo para uma coisa que eu tinha enviado para vocês. Será que é esse aqui? Não. Eu acho que eu tenho isso em algum lugar aqui. Em algum lugar. Esse aqui. Esse artigo aqui é muito bom porque ele mostra todas essas contas numa versão mais simples, né? Onde os potenciais entre as cargas não são dados por um potencial de Coulomb, mas são dados por um potencial harmônico, né? E é tudo muito mais simples nesse caso. Né? Acontece que o potencial de Coulomb, quando você trata ele, né, é o problema de Kepler. Você tem um potencial efetivo e aí esse potencial efetivo tem um mínimo, né? Que nem a gente vê em mecânica geral lá atrás. Então, você pode ligar com esses conceitos de mecânica clássica. Então, basicamente o oscilador harmônico é uma aproximação para o que você tem efetivamente. É um problema 1D, né? O problema de Kepler é um problema 2D, que se você olhar na coordenada radial, ele vira efetivamente um problema 1D confinado, onde você pode definir um oscilador harmônico simples, né? Com uma expansão de Taylor do potencial efetivo. Então, essas contas aqui são meio que um modelo para isso. Tá? E aí é muito fácil de seguir. Quem chamou a atenção para mim desse artigo foi o Bruno Suassuna, num curso de estrutura da matéria 2, há alguns anos atrás. E aí fica muito tranquilo de entender tudo isso, tá vendo? Ele escreve explicitamente, né, a cara do potencial, as interações, né, H1 aqui, interação, certo? Então, ele considera 2 elétrons, né,
aprisionados, cada um para um potencial harmônico. Eles têm esses pequenos deslocamentos x2 e x1, que são aqueles xa, x'A e y'B. Tem uma separação entre os núcleos, que são as cargas positivas. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente tem. E aí ele considera interações de Coulomb entre os elétrons. Certo? Então, cada elétron está aprisionado por um potencial harmônico, como vocês veem aqui, x1² e x2², e a interação entre eles é dada por um potencial harmônico, por um potencial de Coulomb. Então, teve algumas aproximações, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, ele chega nessa forma daqui, né, para as interações de Van der Waals. Okay? Ele faz a mesma coisa também com teoria de perturbação e tudo mais. Então, assim, eu recomendo fortemente, quem quiser começar a estudar isso mais a fundo, pegar esse artigo aqui. É muito bom. Depois ele vai para outras coisas mais complicadas, diagrama de Feynman. Mas só as 2, 3 primeiras páginas já são suficientes. Eu dei sorte que de todos aqueles que eram para escolher, eu escolhi esse primeiro ontem e eu ainda não tinha assistido ainda a última aula. E aí foi perfeito, porque eu li, assim, as contas são difíceis, está falando que são fáceis, assim, deu para entender o artigo inteiro, mas tem umas contas difíceis aí pelo meio. E aí depois eu assisti a aula que você ainda explicou algumas coisas aí, logo assim no início, que eu não tinha entendido, mas foi ótimo. Porque, enfim, é muito artigo. Por sorte, eu escolhi esse no sábado. Não, tudo bem. Eu sei que é muito artigo. Eu mando na esperança de vocês lerem, mas eu sei que vocês vão ler, sei lá, onde. Não, vou ler, só vai demorar 1 ano e meio, mas... Mas esse artigo é muito bom mesmo. As contas, não são triviais, mas são contas que envolvem teoria de perturbação de segunda ordem, que são coisas que você deve ter visto em Quântica 2 e tal. Acho que a não trivialidade vem do fato de que combina muitas coisas. Então, tem muitas matérias aqui condensadas. Tem mecânica clássica, tem teoria de perturbações, tem mecânica quântica, tem um monte de coisa. Mas você meio que consegue ver, né, num contexto simplificado, essas interações de Van der Waals emergindo. E isso é muito esclarecedor. Então, por isso que eu acho que é legal de dar uma olhada. Né? Isso é um American Journal of Physics que é feito para propósitos educacionais. É um jornal que publica coisas. Às vezes, quando eu estou meio com tempo e entediado, eu fico olhando lá para ver se eu acho alguma coisa interessante física. Eu sempre acho. Tem tempo que eu não olho, porque tem tempo que eu não tenho tempo, mas sempre tem uma coisa legal para aprender. Assim, né? E esse artigo aqui, certamente, é um. Então, é assim que surgem essas interações. Okay? Agora, o que eu queria chamar a atenção, né, ainda resumindo a aula passada, né, é que, classicamente, esse negócio é zero. Então, a gente está passeando pela física do problema. Né? Estou fazendo argumentos aqui. Então, classicamente, né, o momento de dipolo elétrico é zero. E as flutuações também são zero. Então, se eu tiver o momento de dipolo ao quadrado, o valor médio dele é zero. Isso daqui vem do fato de que, pelo princípio da incerteza, né, classicamente, né, o momento de dipolo, lembrando, ele é basicamente a carga do elétron. Né, o momento de dipolo de um elétronzinho A é a carga do elétron A vezes o vetor, né, de deslocamento do elétron em relação ao referencial do núcleo, né, digamos assim. E, classicamente, ele está aprisionado lá num potencial, né, se eu considerar um potencial harmônico, né, um potencial que é quase harmônico. Eita, apertei o botão aqui. Se eu considerar um potencial quase harmônico, né, classicamente esse carinha está lá paradinho no núcleo. Então não tem interação entre dois objetos neutros, né? E, classicamente, eles não têm interação. Essas coisas vão ser nulas. Mas, quanticamente, isso não é zero, porque agora eu posso ter uma flutuação quântica associada à energia de ponto zero do meu elétron. Então, quanticamente, eu tenho dA ao quadrado e dB ao quadrado diferente de zero.
Como é que essas coisas aparecem, né? Isso é heurístico, né? Tudo isso que eu estou falando é heurístico, né? Para você mostrar que o sistema realmente tem uma interação não nula, que não é zero, devido a flutuações quânticas, você tem que partir para a teoria de perturbações. Porque teoria de perturbações é a técnica que você tem para calcular a energia do sistema, dado uma pequena perturbação. Esse hamiltoniano de interação aqui é considerado pequeno, porque ele acontece, né, com uma grande separação, esse 1/r³ aqui é grande comparado aos possíveis deslocamentos dos elétrons que constituem o meu sistema, né? Então, em teoria de perturbação, isso é pequeno, então eu posso usar a teoria de perturbação, primeira, segunda ordem, que seja, para calcular o quanto que esse cara daqui afeta os níveis de energia do meu sistema, em função da separação entre os núcleos. E aí, quando você faz isso, em teoria de perturbação, né, a gente tem uma pletora de interações em diferentes regimes. Então, você tem interações diferentes. Em regimes diferentes. Eu até falei na aula passada, né? Eu tentei fazer umas lições, assim, porque é difícil, a gente pode se perder muito na conta e esquecer o que a gente está fazendo, né, no final das contas. Então, eu separei algumas lições, assim, conceituais. Por exemplo, flutuações de ponto zero, né, que são uma consequência do princípio da incerteza, podem induzir uma força entre átomos neutros. E essa força, essa interação, ela pode depender dos estados entre os átomos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que manter em mente. E eu acho que o mais importante disso tudo, né, é você realizar que tudo isso começou com uma coisa extremamente simples, que é a interação de Coulomb, né, entre dois elétrons. Mas porque eu estou adicionando estruturas no meu sistema, né, eu tenho átomos neutros, esses átomos neutros têm muitos elétrons, esses elétrons eles podem estar em diferentes estados, cada elétron interage com um elétron do outro átomo de acordo com essas interações de Coulomb, que são extremamente simples, mas porque eu tenho várias dessas estruturas juntas, né, eu consigo uma diversidade muito grande. Então, eu gero interações que não estão presentes fundamentalmente lá no sistema, né, como ele é de acordo com as leis fundamentais, que a lei fundamental aqui é só a interação de Coulomb. Mas porque eu tenho esses muitos corpos, eu consigo gerar interações que são não triviais e que não se parecem com a interação de Coulomb, no final das contas. Então, por exemplo, dependendo dos estados dos átomos, né, isso vai gerar uma hamiltoniana de interação que pode ir com um coeficiente divididos pela distância ao cubo, distância entre os átomos. Isso daqui, tipicamente, quando os átomos estão em estados diferentes, né? Um átomo está no estado fundamental, digamos, e outro está no estado estático. Eu estou considerando dois átomos idênticos. Tem essa outra daqui, que é um coeficiente dividido por 1/r⁶, né? Quando os átomos estão no mesmo estado. A gente já tinha visto essas interações quando a gente falou das interações de Rydberg, que são as mesmas interações entre os átomos de Rydberg. Só que aqui a gente está olhando para elas de uma forma um pouco mais geral, né? Esses níveis não precisam ser níveis de Rydberg, que tem um N muito grande. Pode ser entre dois átomos quaisquer, ou entre duas moléculas, ou enfim. Tem vários contextos nos quais isso pode aparecer. E a gente pode considerar também, né, esses átomos, eles estão no campo eletromagnético, né? E o campo eletromagnético ele tem flutuações quânticas. Vou fazer uma figura
cartunística aqui, que a gente já tinha visto, né? Que o campo eletromagnético ele tem flutuações quânticas associadas a ele. Mesmo no vácuo, o valor esperado do campo elétrico ao quadrado é diferente de zero. Né? A gente já calculou isso lá atrás, no nosso curso de ótica quântica. Então, tem essas flutuações do vácuo e elas geram uma interação de longo alcance, né? Que é proporcional à polarizabilidade dos átomos divididos pela distância a sétima. Então, isso daqui é a interação entre os átomos induzidas por flutuações do vácuo. Essa polarizabilidade, né? O que acontece é que essa polarizabilidade, ela é, a gente vê lá em estrutura da matéria 2, né, que quando a gente aplica um campo elétrico num átomo, digamos, numa posição A, né, isso induz um momento de dipolo nesse átomo, que é dado por uma constante divididos por uma constante vezes o campo elétrico. Né? A gente viu isso quando a gente estuda, por exemplo, o efeito Stark. Quando eu introduzo a interação do campo eletromagnético com um átomo, né, e eu calculo em teoria de perturbações quanto que vale a energia, né, desse átomo, né, eu vejo que a energia desse átomo vai com o dA escalar o campo elétrico, aonde o dA é um momento de dipolo induzido, né, e esse número aqui, que é a polarizabilidade, ele pode depender de constantes referentes ao elétron. Né? Por exemplo, o raio de Bohr, a massa do elétron, enfim. Né? Vocês podem olhar lá no livro de estrutura 2, que constitui isso daqui num exemplo simples. Né? Mas isso acontece em qualquer situação. Então, tem essa definição geral de polarizabilidade, né? E a polarizabilidade do átomo, né? Ela entra nessa força aqui, que é chamada força de Casimir-Polder, entre dois átomos. Estou só fazendo uma confusão agora. Fala, Tati. E até estou voltando ali, mas tá, a força de Van der Waals, a mais normal, tal, caía com R a sexta. Eu não estou lembrando agora essa que cai com R a menos 3. Também é uma força de Van der Waals, só que entre átomos, um no estado fundamental e um no estado excitado, é isso? É porque tem um passo aqui que eu não estou mostrando, que é o passo de teoria de perturbação. Né? E Mas, em teoria de perturbação, quando você tem os dois átomos no mesmo estado, em primeira ordem, esse cara é zero. E aí você tem que ir para a segunda ordem, quando os dois átomos estão no mesmo estado. Por isso que aparece uma coisa que é 1 sobre R a sexta aqui. Sim, mas e esse R a terceira aí, o R a menos 3, esse? Esse R a menos 3, ele vem de primeira ordem em teoria de perturbações, mas isso quando os átomos estão em estados diferentes. Porque aí ele pode não ser zero. Entendeu? Tá, e aí a força de Van der Waals também caindo com R a menos 3 aí nesse caso. É um tipo de força de Van der Waals. Tudo isso aqui, a literatura é meio confuso o nome, porque tudo isso atende pelo nome de forças de Van der Waals. Às vezes ela cai com 1 sobre R ao cubo, dependendo dos estados em que os átomos estão. Às vezes ela cai com 1 sobre R a sexta. Entendi. Porque o mais comum, sei lá, acho que era o R a sexta e o efeito Casimir R a menos 7. O R a menos 3 que eu não estou lembrando, mas até estou vendo aqui. Mas ele rola também. Caderno. Ele rola também, ele acontece. Depende dos estados. Não. Então tá. Depende dos estados dos átomos. Entendi. Inclusive, tem várias coisas que podem acontecer, do tipo, pode ter um efeito de spin também. Então, esses potenciais eles podem ter uma dependência com spin. Nesse coeficiente C3 aqui, pode ter coisas do tipo spin do elétron, do átomo A, vezes o spin do átomo B. Isso aparece em
física atômica direto também. Então, tem efeitos, né, dependendo do estado em que os átomos se encontram, que você pode ganhar uma dependência desse tipo ou desse tipo. É isso, cada caso é um caso, porque agora a gente está lidando com uma situação que é única. Cada caso tem a sua particularidade, né? Porque agora você tem átomos diferentes, com elétrons em estados que podem estar em estados diferentes. Então, você pode surgir um monte de interações diferentes. Mas, assim, qualitativamente são essas aqui que aparecem. Uhum. Não, o que vai mudar são os coeficientes C3 e C6. Tem toda uma técnica de física atômica que é assim, é o trabalho sujo mesmo. Meter a mão na massa suja, botar a mão no lodo lá para calcular esse C3 para os átomos em diferentes estados. Tá? Uhum. Por exemplo, para átomos de Rydberg, né, tem um milhão de técnicas para você calcular esse C3, C6, enfim. Inclusive, tem pacotes em Python que você pode usar para fazer isso. Tem que saber usar, tem que conhecer e tal, mas tem que saber quais átomos, quais espécies atômicas você está considerando e tal. Uhum. Mas, assim, é a parte suja, digamos assim, entendeu? Eu estou dando aqui um passeio conceitual para essas coisas, não estou sujando as mãos com nada. Tá? Uhum. Eu acho que o importante é vocês saberem que os conceitos existem e de onde eles vêm fisicamente. Esse é o mais importante agora. Depois você vai pegar e vai, se você precisar um dia, você vai aprender a usar esses pacotes e calcular. Enfim, isso aí é ordem 2, né? Eu tive que fazer isso para um artigo uma vez, foi chato. Mas eu calculei o C6, basicamente. Para átomos de Rydberg, eram átomos de rubídio com N igual a 60, sei lá, alguma coisa assim. Estava no estado P, no meio, sei lá. Era um negócio complicado. Eu não me lembro os detalhes, porque eu precisei fazer, e aí eu fiz, e imediatamente depois que o paper foi aceito, eu nunca mais pensei nisso. Entendeu? Porque no final das contas é um número que você obtém, é o quão forte a interação é, e esse número é calcular, e, enfim, tem técnicas para isso. Mas eu não quero entrar muito no detalhe dessas. Não, beleza. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção é, com essa coisa de física atômica, né? Isso aqui é muito importante em química, porque na química você tem essas forças van der Waals, aparecem o tempo inteiro entre moléculas, né? Essa ideia de polarizabilidade, tudo isso é forças de Casimir-Polders, né? Tudo isso são coisas que os químicos se preocupam, né? E eu acho que legal é que aqui a gente consegue construir do que é muito simples, né? Um átomo, a gente começou com um átomo de hidrogênio lá em quântica 1, e a gente vai construindo, né, botando mais estrutura, mais elétrons, né? Agora 2 átomos neutros separados, com spin, né? Tem efeitos nucleares. Você vai colocando mais e mais coisas, você vai vendo que vai ficando mais complexo, né? E o que no início era só a interação de Coulomb, agora é um negócio que tem N dependências com a distância, com spin, tem uma pletora de efeitos novos que podem aparecer. Né? Então, é meio que você consegue ir devagarzinho, assim, rumo ao muito complexo. Né? E é por isso que as pessoas usam esses sistemas para propor interações que você consegue realizar gates quânticos, né? Por exemplo, um computador quântico. Porque, sei lá, se você quiser fazer uma interação que é um CNOT, né, isso é altamente não trivial na natureza. Não existe razão nenhuma na natureza de que você possa, a princípio, gerar esse tipo de interações. Né? Fazer, sei lá, 2 spins interagirem de forma que, quando você chega eles perto um do outro, você espera um tempo, separa e aí eles estão emaranhados num estado singleto, por exemplo. Isso é altamente não trivial e altamente não... Só olhando para as interações de Coulomb, assim, de cara, você não tem como dizer que isso vai acontecer. Mas isso pode acontecer, você pode criar uma situação onde isso acontece.
por causa desses efeitos aqui, basicamente. Você vai brincando com a complexidade dos sistemas, vai adicionando coisas e eles vão ficando cada vez mais sofisticados. E isso é só a primeira aproximação. Se você for para coisas de muitas partículas, de matéria condensada e tudo mais, tem infinitos fenômenos que são infinitamente complexos e que são infinitamente imprevisíveis. Se você for para química, depois você pode ir para biologia, tem coisas que são infinitamente, né, apesar das leis fundamentais, né, do modelo padrão de física de partículas, dos quais a força de Coulomb é um resultado, você pode ter isso à vontade, você nunca vai conseguir prever exatamente tudo que pode acontecer no universo, porque tem esse fator complexidade aqui, que aqui a gente pode enxergar ele de uma maneira semi-controlada, né? Eu acho legal isso, que a gente partiu do negócio conhecido, fundamental, e aí você vai trabalhando e o negócio vai ficando complexo. Por exemplo, essas diferentes potências. Alguma dúvida, gente? Tem esse slogan, né, do Anderson, Phil Anderson, que acho que ele ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Eu não me lembro direito. Talvez o Igor saiba. Supercondutividade e outras coisas, mas transistor, talvez, não sei. Que ele fala assim, né? More is different. Inclusive, tem um artigo dele muito bom, chamado More is different. Que eu recomendo todo mundo ler. É uma obra-prima da física, esse artigo. É um primor. Espetacular. Onde ele advoga contra o reducionismo. É uma corrente de pensamento. Né? Ele é o oposto do Weinberg, Steven Weinberg, que morreu agora recentemente. A gente pode pensar na sociologia da física. Né? O Weinberg advogava em relação ao reducionismo. Acho que é assim que escreve. Enquanto que o Phil Anderson, ele é contra, não, vou chamar de R, reducionismo. O Phil Anderson diz, não, reducionismo não funciona. Você pode me dar todas as leis fundamentais do modelo padrão de física de partículas, ainda assim eu consigo te apresentar fenômenos que você não vai conseguir calcular a partir dessas leis e que você vai ter que necessariamente criar novas leis para descrever isso. Esses fenômenos são descritíveis em termos de leis matemáticas, mas essas leis matemáticas dificilmente são deriváveis a partir das leis fundamentais da física de partículas. Entendeu? Ele advoga isso no artigo, tem argumentos para isso. Enfim, e essas duas coisas, duas escolas, né, digamos assim, é um pouco injusto falar que o Weinberg era o cara do reducionismo, porque o Weinberg também era o cara da teoria quântica de campos efetivo, que diz que você consegue... basicamente, a teoria quântica de campos efetiva é uma visão guiada por simetrias. Então, você tem simetrias do universo, tipo o fato de que você tem invariância de Lorentz, simetria de translação espacial, enfim, inversão temporal, são simetrias gerais que você tem. Né? Unitariedade também pode ser visto como... A descrição matemática tem que ser dada por um operador unitário. Né? E aí você diz assim, então eu quero criar uma teoria que descreva o universo. E aí essas simetrias, elas restringem interações possíveis que o universo pode ter. Elas restringem, elas cortam fora certas coisas. Né? Por exemplo, tem interações que violariam unitariedade. Tem interações que violariam reversão temporal, tem interações que violariam invariância de Lorentz, que se você mudar de referencial de acordo com o boost de Lorentz, a interação é diferente. Né? Ela vai necessariamente... Que discriminaria, por exemplo, entre um observador
que um observador se movendo a uma velocidade constante, né, menor do que a velocidade da luz, seria capaz de dizer que ele está se movendo a uma velocidade constante menor que a velocidade da luz. Isso seria absurdo diante da invariância de Lorentz, porque isso diria para você, não dá para... Eu consigo dizer que o meu estado de movimento, né? Não tem como... isso é uma coisa que viola a invariância de Lorentz, né? Então, o Weinberg ele dizia, eu quero construir uma teoria física, então eu vou escrever todas as interações possíveis compatíveis com as simetrias que eu sei que a natureza tem que respeitar. Por que eu sei que a natureza respeita essas simetrias? Sei lá, porque eu fiz experimentos ou porque eu fiz algum experimento e esses experimentos eles mostram essa simetria, ou porque é uma coisa tão absurdamente, banalmente óbvia que eu tenho que aceitar isso como um axioma e como uma simetria do universo. Tá? Por exemplo, o fato de que todos os observadores em movimento constante são igualmente bons para descrever as leis da natureza. Aí ele diz, então vamos descrever todas as interações que respeitam essas simetrias e todas essas interações vão ser possíveis e elas vão ter que ser levadas em conta. Então, isso aí nasceu o conceito de Effective Field Theory, teoria de campos efetivo, né? Que basicamente diz para você tudo que é permitido existe. E se não existe, você tem que explicar. Então, é porque tem algum mecanismo que você não está levando em conta que explica por que aquela interação, que é perfeitamente razoável do ponto de vista das simetrias, por que ela não existe, né? Por que ela é cancelada. Mas, assim, a gente pode pensar nisso como uma forma o reducionismo, né? O modelo padrão de física de partículas é uma teoria de campos efetiva a partir do qual, em princípio, você conseguiria derivar todas as leis da natureza, todos os fenômenos da natureza, incluindo fenômenos de matéria condensada, né? E o Anderson diz que não, é impossível, não dá. Então, enfim, isso foi uma pequena divagação que não tem muito a ver, mas é física fundamental, então acho que é importante a gente se conectar com isso de vez em quando. Alguma dúvida, gente? Então, tem até essa pletora aqui de interações, né? A gente pode calcular coisas, né, do tipo interações entre átomos, interações de Van der Waals entre átomos, moléculas, né, entre moléculas e átomos, ou átomos e moléculas. A gente pode levar em consideração efeitos de spin, e a gente pode levar em consideração interações entre átomos e superfícies. E depois a gente pode levar em consideração interação entre superfícies. Isso aqui é extremamente importante para nanotecnologia, por exemplo. Que, como a gente vai ver, né, tem forças entre superfícies, quando as superfícies são aproximadas a uma distância bastante micrométrica, né, digamos assim, nanométrica, se você quiser. Então, tem forças da natureza, Van der Waals, Casimir-Polder, que se tornam dominantes. Os objetos são neutros, essas forças são de origem Casimir-Polder, então essas forças são dominantes, né? E isso tem que ser levado em consideração se você quer criar nanomáquinas ou se você quer estudar a interação entre objetos nanoscópicos, tipo a ponta de um microscópio de força atômica e uma superfície que você está querendo mapear a topografia dela, enfim. É importante, tecnologicamente falando, dominar isso. Okay? Então, hoje eu queria, a novidade de hoje, né, que até agora foi meio que revisão / divagação sobre física fundamental. É engraçado que na matéria do Priori, que eu fiz, acho que ano passado até, tinha, agora eu não me lembro, porque eu não prestei atenção quando não estava vendo, não estava enxergando com esses olhos, assim. Mas eu lembro que tinha, ele falava da força de Van der Waals, que caía com R a sexta, e eu lembro que tinha alguma coisa que também caía com R a menos 12. Mas agora não lembro o que era. Eu vou até olhar os slides das aulas dele passadas. Deve ser alguma coisa que vai em ordem 4 em teoria de perturbações, sei lá. E 4 vezes 3 é 12.
Só lembro que tinha R-6 e lembro que era a força de Van der Waals, que, enfim, quando estava aproximando e tal, enfim. Não é Mas tinha quadrupolo, alguma coisa com quadrupolo, não. R-12. Pode ser quadrupolo, quadrupolo. Eu vou pegar os slides dele para ver onde é que tinha esse R-12. Ou dipolo, octupolo, sei lá. Tudo que é permitido existe. Basicamente. E assim, tem pessoas que fazem carreira estudando isso. Tipo, isso aqui é infinito. Tem gente que vive minerando interações possíveis, né? Um exemplo dos quais é aquele paper do grupo do Zoller, que eu mandei umas semanas atrás, do Glatzler, né, entre interações entre átomos de Rydberg, que ele explora exatamente essas interações de Casimir-Polder. Deixa eu abrir aqui para vocês verem de novo. Meus Rydbergs preferidos. Aqui. Que ele propõe fazer esse sistema de simulação quântica, né? Que é criar interações. Basicamente, são dois átomos de Rydberg com oscilações de Rabi, né? Laser dressing, que a gente tinha discutido. É mais um nível de complexidade ainda. Mas se você voltar lá no apêndice dele, ele fala Van der Waals interaction between J equal 1/2 Rydberg states. E aqui é exatamente a interação sobre R ao cubo vezes aquela bagunça de coeficiente de Clebsch-Gordan vezes os operadores de dipolo entre os átomos. E aí ele trabalha isso em teoria de perturbações para calcular essas coisas, né? Fica feio, vira um monte de símbolos de Wigner, complicado. Mas no final das contas ele chega numa interação que trabalhando matematicamente, né? No final das contas é uma interação efetiva entre os átomos que pode ser descrita por essa Hamiltoniana 1 aqui. Então, ele faz uma carreira de encontrar regimes experimentalmente acessíveis onde as interações podem ter essa cara, entendeu? Então, se você quiser, né, é engenharia de interações, assim, digamos. Você pode fazer, sei lá, você pode fazer engenharia de construir um prédio, você pode fazer engenharia de construir um carro, você pode fazer engenharia de construir interações entre átomos. Então, se eu colocar os átomos num reticulado dessa forma, e aí eu mandar um laser em cada átomo na frequência específica, né? Isso vai fazer com que os meus átomos fiquem oscilando, né, por oscilações de Rabi entre um estado fundamental e um estado de Rydberg altamente excitado, né? Isso vai alterar a Hamiltoniana básica, que vem lá da física fundamental dos átomos, para uma Hamiltoniana que é corrigida em teoria de perturbações, que vai me dar uma energia que, no final das contas, pode ser descrita por um Hamiltoniano dessa forma daqui, que é a interação que eu quero simular, ou que eu quero estudar. Então, isso daqui pode ser visto como ele construiu um carro, só que agora são as interações que ele está fazendo em engenharia, certo? É uma máquina, num certo sentido, que emula essas interações aqui. Tem muitos artigos assim, infinitos. Tem pessoas que fazem a vida disso. O mais legal é quando as pessoas conseguem fazer experimentos e mostrar coisas não triviais. Ou quando as interações existem na natureza. Assim, naturalmente, você, sei lá, entre dois átomos, duas moléculas neutras lá, elas começam a se atrair, né? Ou entre duas placas condutoras neutras, que é o que a gente vai discutir agora, que são as forças de Casimir, que têm a mesma natureza. Okay? Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma continha que mostra a força de Casimir entre duas placas em uma dimensão. Então, estou seguindo agora o livro do Anthony Z, Quantum Field Theory, in a Nutshell. Cara, muito bom também esse livro aí, só que você passa tanta coisa que... Esse livro, eu dei uma olhada nele, por causa, enfim, estava vendo exatamente a história aí das forças de Casimir, por causa das coisas que você tinha escrito lá no grupo. Enfim, esse livro parece perfeito, né? Eu acho esse livro perfeito, mas tem controvérsia. Tem pessoas que não gostam. E é justificável isso. Por exemplo... Na nutshell, né? Como é que você vai aprender teoria quântica de campos? Como simplificar, né? Teoria quântica de campos é um negócio chato de aprender, porque tem muitos detalhes, é complicado. Mas esse livro daqui, ele tenta dar uma visão mais física, sempre que possível. E, às vezes,
pode passar um pouco do ponto, é meio blá, 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 assim, realmente. Tem momentos em que você tem que ler muitas vezes e ler com fontes adicionais para poder realmente pegar o negócio pelo pescoço, assim, dizer, eu tô entendendo solidamente o que ele está falando, né? Mas como uma introdução, eu aprendi por esse livro, eu achei muito... Ele fala de coisas altamente não triviais do ponto de vista físico, eu acho isso excelente. Assim. Tá aqui fazendo propaganda. Eu adoro esse livro, eu já li esse livro várias vezes ao longo da vida acadêmica até hoje. Até hoje eu leio ele de vez em quando. Né? Eu tenho vontade de dar um curso de teoria quântica de campos um dia usando esse livro. Ele é bom também para ver teoria de grupos. A gente usou ele em métodos 3, porque tinha muito exemplo prático. Ah, sim, ele tem. É verdade. Tem coisas de teoria de grupos. Inclusive, o Z tem um livro só de teoria de grupos, que é Group Theory in a Nutshell, uma coisa assim. Então, esse livro é muito bom mesmo. E eu acho que o diferencial desse livro, em relação aos outros livros de teoria quântica de campos, tem alguns diferenciais que fazem eu gostar muito dele. Né? Ele tem um estilo parecido com o que eu gosto, que é um estilo mais conceitual de mostrar a física do negócio. Né? Apesar de que nem sempre a parte formal é totalmente explicada de maneira sólida, digamos, tão sólida quanto ela poderia. Mas ele tem a vantagem de que ele te leva muito longe, muito rápido. Então, em contraste à maioria dos livros de teoria quântica de campos, ele é um livro que ele começa com a integral de Feynman, que é uma coisa que os livros de teoria quântica de campos geralmente dão em torno da página 400. Então, se você não vai fazer teoria quântica de campos profissionalmente na sua vida acadêmica, né? Se você é só uma pessoa que quer entender o que se trata e quais são as ideias por trás e tudo mais, você tem que ler até a página 400 para poder começar a ver a integral de Feynman, que é um negócio monumental que é importante em teoria quântica de campos. E o Z, ele inverte a ordem. Então, acho que tem essa vantagem, né? Fica mais fácil de você entender de acordo com mecânica quântica, né? Você sai de um curso de mecânica quântica e já entra nesse curso, ele conecta bem com isso. Eu acho que a teoria de renormalização é bem feita nele, dá para entender melhor, ele vai tentando explicar ao longo de várias etapas, né? E tem capítulos inteiros sobre renormalização, dá para entender bem conceitualmente. E eu acho que uma das maiores vantagens é que ele não tem preconceito com matéria condensada. Então, ele trata tanto teoria quântica de campos em alta energia, quanto em matéria condensada, meio que pé de igualdade, assim. Quase metade do livro é dedicado à teoria quântica de campos em matéria condensada. O que é incrível, porque essas ideias elas são úteis não só em altas energias, mas em matéria condensada, em física e estatística, né? Então, esse livro cobre isso. Assim. Então, eu vou seguir ele, vou fazer a conta da força de Casimir em uma dimensão, como o Z faz. Não é muito formal, mas é esclarecedor. Ok? Então, a força de Casimir é o seguinte, né? Qual é a ideia por trás? Então, a ideia é que a gente tem duas placas condutoras, que são infinitas, mas eu vou considerar elas unidimensionais. Então, você pode pensar que tem uma linha aqui. Essas placas condutoras, né, elas são neutras. Placas metálicas neutras. Né? Então, não tem carga entre elas. Elas não vão sofrer repulsão nem atração de Coulomb. Né? E elas funcionam basicamente como condições de fronteira para o campo eletromagnético. Okay? Então, o campo eletromagnético, né, ele é quantizado
que nem a gente já viu, exatamente como a gente já viu. Então, tem modos aqui dentro, que são dados por funções do tipo seno de nπ x sobre L, ou sobre D, né? D vai ser a separação entre as placas. E esses modos, eles têm frequência ωn, que é dada por nπ sobre a separação dele. Ok? Então, são os modos fundamentais do campo eletromagnético aqui dentro. Tudo bem, gente? Agora, eu vou introduzir um truque matemático aqui para calcular isso, que é o seguinte. Eu vou introduzir uma outra placa aqui. E essa placa vai estar uma distância L da primeira placa. Essa distância aqui vai ser dada por L. E isso significa dizer que essa distância aqui vai ser L menos D. Por que eu estou interessado em fazer isso? Introduzir uma placa adicional. Bom, primeira resposta sincera, porque eu posso. A segunda resposta é que vai ficar claro, né, já em um segundo, que a gente vai somar quantidades aqui, que são quantidades essencialmente infinitas. Então, a energia do campo eletromagnético no estado de vácuo entre essas duas placas vai ser infinita. Mesma coisa entre essas duas placas. Mas eu não estou interessado nesses infinitos, eu estou interessado na diferença de energia, basicamente, entre os modos do campo eletromagnético aqui e aqui. Sim. Isso aí vai ser tipo similar à parada lá da tese do Igor, de colocar o espelho móvel na cavidade? Não, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente. Também é um espelho. Então, lá na tese do Igor, né, também tem esses efeitos de Casimir, mas lá, basicamente, as distâncias entre os espelhos são tão grandes que essas forças são negligenciáveis. A gente vai ver. Então, isso não aparece lá na tese dele. Quer dizer, aparece, mas a gente jogou para debaixo do tapete porque o efeito é muito pequeno para aqueles efeitos, para todos os efeitos práticos que o Igor considera, ou que as pessoas consideram em optomecânica. O que eu estou querendo dizer aqui, né, é que introduzir esse outro espelho aqui é um artefato matemático que me permite olhar para uma quantidade infinita, não só para uma quantidade infinita, mas para diferença entre duas quantidades infinitas, cujo valor vai dar um resultado finito. Tá? É um truque, é uma forma de contar, né, quantos modos a mais eu tenho numa cavidade em relação a outra. Vamos ver se vai ficar claro. Quem tiver dúvida, pergunta. Então, qual é a energia desse sistema? A energia do sistema vai ser dada por... Desculpa, Tati, talvez eu tenha te cortado. Você quer perguntar melhor? Não, foi só uma observação. Tá bom. Então, a energia vai ser uma coisa do tipo FD mais F de L menos D, né? Vai ser uma função da distância aqui, mais a energia desse cara daqui, que é uma função de L menos D, né? Que é a distância entre essas duas placas. Isso vai ser a energia total dessas três placas juntas, né? E essa função FD, ela vai ser dada por uma soma, n indo de 1 até infinito, somar sobre todos os modos de H cortado, ômega n sobre 2. Por quê? Porque, olha só, esse H cortado ômega n sobre 2 é a energia de ponto zero
do modo N. Então, cada modo do campo eletromagnético dentro dessas placas é quantizado e ele satisfaz, ele é descrito por um oscilador harmônico quântico, simples, unidimensional, porque a gente está considerando só uma dimensão. Se fosse tridimensional, a gente teria que considerar 3 dimensões e a densidade de módulos. Eu vou deixar isso como um exercício para vocês. Então, eu tenho que somar para obter energia dessa placa e do sistema composto por essas duas placas. Aqui eu tenho que somar todas essas energias de ponto zero até o infinito. Mesma coisa aqui, só que agora com a distância d substituída pela distância L menos d. Tá? Só que isso daqui vai dar... Tá? Durante essa conta toda eu vou considerar unidades naturais, então H cortado vai ser igual a 1 agora. Tá? Isso aqui vai dar 1/2, uma soma de n indo de 1 até infinito, de ômega n, que por sua vez é π sobre 2d, porque eu tenho π sobre d vezes n dá ômega n, e aqui eu vou ter uma soma de n indo de 1 até infinito de n. Então, aqui já dá para ver que deu ruim, né? Que aqui é infinito. E olha só, essa conta daqui vai dar essa soma, né? N correndo de 1 até infinito. É 1 mais 2, mais 3, mais 4, que é infinito. Então, a energia, estritamente falando, né? A energia do campo eletromagnético no vácuo, nessa cavidade, né? Isso aqui é uma cavidade, as condições de fronteira são tais que o campo elétrico ele vai a zero nas fronteiras, né? Sendo de 0 é 0, e sendo de D é um número inteiro, vezes π, que também é 0. Então, são dois espelhos dielétricos, né, digamos. Então, isso aqui tem uma energia infinita. Mas e daí? Eu não estou interessado na energia dessas duas placas aqui, eu estou interessado na energia do sistema que tem essa segunda placa adicional aqui. Outra coisa que eu tenho que introduzir, né, é o que o pessoal chama de um corte, né, em inglês é um cutoff, né, que vem da seguinte intuição física, de que esses espelhos dielétricos, essas placas metálicas, né, elas formam uma cavidade imperfeita. Então, tem modos dessa cavidade, que são modos de alta frequência, para os quais esses espelhos não atuam como espelhos. Então, a gente tem que introduzir essa noção de um cutoff. É uma noção importante em teoria quântica de campos. Né? Essa ideia de cutoff é a seguinte. Eu vou ter um fator, que eu vou introduzir aqui como sendo E elevado a menos A, ômega n sobre π, que quando ômega for muito maior do que π sobre A, então esse A ele é um comprimento de onda, né? Pequenininho, pequenininho, de forma que π sobre A é um vetor de onda, né? Muito grande. Quando o ômega n for muito maior do que isso daqui, essa função ela vai a zero, entendeu? Isso significa dizer, né, que esses modos não contribuem para a energia. Então, eu vou escrever uma coisa desse tipo aqui. Olha. Eu vou falar que o FD, que é a energia dessas duas placas condutoras, ela é igual a π sobre 2D, vezes a soma de n indo de 1 até infinito, de n. Só que agora, quando eu tiver modos com uma frequência muito grande, que correspondem a um n muito grande, eles são cortados fora por essa exponencial aqui. Eles são atenuados, no sentido de que eles são
de que cada vez mais, exponencialmente mais, eles contribuem menos e menos e menos para a cavidade. Tá claro isso, gente, fisicamente? Essa escolha de função aqui é uma escolha arbitrária, mas tem como a gente argumentar e mostrar que a física em si não vai depender muito dessa escolha. Tá? Eu vou deixar vocês lerem o capítulo do Zi, ele tem uma discussão sobre isso. Tem outras formas de você chegar nisso. Tá? Mas isso aqui é uma forma que faz sentido intuitivamente. Então, agora fica fácil de calcular isso aqui, porque isso aqui vai ser menos π sobre 2, vezes a derivada em relação a de n indo de 1, da soma de 1 até infinito, de e elevado a menos na sobre b. Esse é um velho truque, né, para somar isso daqui. Eu boto um menos vezes a derivada aqui, né, se eu executar essa derivada, isso vai fazer descer um n sobre d com sinal menos, que vai cancelar esse sinal menos aqui, e aí eu vou ficar com π sobre 2d vezes a soma de n vezes esse fator exponencial. Só que isso daqui agora é uma progressão geométrica, né? Porque isso aqui é um número menor do que 1, é uma PG que vai até infinito, então aqui eu tenho... Posso avaliar isso daqui, vai dar tipo 1 sobre 1 menos e elevado a menos na sobre d. Né? Fazendo a conta, isso daqui dá π sobre 2d é elevado a sobre d, divididos por é elevado a sobre d menos 1 elevado ao quadrado. Tá bom, gente? Tá claro? Agora, eu quero que o cutoff seja, né, o A seja muito pequeno, né? Então, eu estou cortando comprimentos de onda muito pequenos. Significa dizer que isso aqui é muito grande, né? 1 sobre A vai a infinito, significa dizer que A vai a zero. Esse é o limite onde não tem cutoff. É exponencial de zero, né? O exponencial de um número muito pequeno. Então, eu posso expandir isso daqui para 1 sobre A, ou para A muito pequeno. Isso daqui vai ser dado por πd sobre 2A ao quadrado. Só expandindo inteiro, menos π sobre 24d, mais π ao quadrado sobre 480d ao cubo. É uma contazinha, mais um fator da ordem de A quarta sobre B quinta. E aqui deveria ser igual, porque eu estou considerando essas ordens aqui. Então, a gente faz essa conta, né? E agora a gente está interessado em calcular. Isso daqui é o F de D, né? Um cutoff. Então, a gente está interessado em calcular o F, que é a força, né? Que é menos a derivada da energia do sistema em relação à distância das placas, que vai ser igual a menos F' de D menos F' de L menos D. Bom, mais, né? Agora, repara o seguinte. Isso daqui eu posso escrever como sendo... Vamos olhar para esse cara daqui. Eu vou derivar em relação a D, que vai ficar uma coisa que é dada por 1 sobre... Bom, π sobre 2A ao quadrado. Tiago, por que mais? É mais porque a gente estava interessado na energia total, que era a soma, né? Mas aí não cai um menos quando você deriva o segundo? Vai cair um menos quando eu derivar. Mas eu estou derivando em relação a D,
Então, eu estou colocando um DDD aqui. Que vai ficar linha em linha, né? Só que agora, quando eu for derivar em relação a D, vai cair um menos aqui. E a expressão que eu vou ter aqui vai ser o mesmo resultado disso aqui com o D substituído por L menos D. Então, vai aparecer o menos que você está preocupado. Já vai aparecer. Então, isso aqui vai ser esse cara mais, né, π sobre 24d ao quadrado. Na verdade, eu estou assim, porque quando eu derivo aqui fica mais. Aqui tem um menos, eu acho. E aqui é o que eu estava falando com o Igor agora. Né? Isso vai ser a derivada em relação a D. Então, vai ser menos... Né? Porque aqui tem um L menos D, né? Então, vai aparecer uma derivada menos aqui. E aqui vai ser a expressão que tem aqui com o D trocado por L menos D. Concorda? Concorda aí? Aham. Legal. Todo mundo entendeu esse passo? Porque isso é importante, porque o surgimento desse menos aqui vem do fato de que eu estou tomando derivado em relação a Dzinho, né? Então, tem que usar a regra da cadeia aqui, então parece um menos. Em outras palavras, isso é a derivada em relação a L menos D, do F de L menos D, vezes a derivada de L menos D em relação ao D, né? Usando a regra do produto. Não, perdão, regra da cadeia. Né? Esse cara daqui cancela com esse, né? Cancela entre aspas, que são infinitesimais. E aqui fica derivado em relação a D de F de L menos D. E isso daqui vale menos 1. Então, daqui esse sinal menos. E isso daqui é a derivada em relação a L menos D de F L menos D. Então, é exatamente essa expressão aqui, com o D trocado por L menos D. Tem aquela página, Humor Quântico, no Facebook, né, que diz que não importa o quanto os matemáticos falem para o físico, isso aqui sempre vai ser uma fração. Então, eu assino embaixo. Não importa quantos matemáticos falem, isso sempre vai ser uma fração. Bom, isso daqui, então, vai dar, né, aqui dentro. Reparem que, quando eu substituir, né, isso aqui vai ficar menos π sobre 2a ao quadrado mais π sobre 24d ao quadrado menos π sobre 2a ao quadrado menos π sobre 24 L menos D ao quadrado. E agora, né, esse termo aqui, que seria o termo infinito, quando eu tomo A indo para zero, ele cancela. Então, eu posso tomar agora A indo para zero tranquilo. Teriam outros termos aqui de ordem superior, mas esses termos de ordem superior, eles vão proporcionais com polinômios em A, então eles vão morrer. Os termos de ordem superior são proporcionais a A quarta sobre D aqui. Então, eles vão morrer. Então, eu vou ficar com uma coisa que é menos π sobre 24, 1 sobre D ao quadrado, menos um sobre L menos D ao quadrado. E agora eu posso tomar a distância L, né, entre as minhas duas placas, muito grande. Eu posso mandar essa distância aqui para infinito. Né? Essa distância daqui para cá, colocar a placa lá no infinito. E isso vai me dar a resposta da força entre só duas placas. Porque esse efeito aqui
né, o efeito dessa força aqui vai ficar cada vez menor conforme eu mando L para o infinito. Então, lo and behold, a gente tem a força de Casimir em uma dimensão, que é menos π sobre 24, d ao quadrado. Eu tenho que restituir H cortado e C, que aparecem nessas expressões. Então, restituindo H cortado e C, voltando para unidades não naturais, né, onde H cortado e C não são 1, a gente tem a força de Casimir em uma dimensão. Então, essa é a derivação mais simples que eu conheço da força de Casimir. É mais ilustrativo, digamos assim. Ela introduz esse conceito do cutoff e ela introduz esse conceito de você considerar duas placas e mandar a distância de uma placa para o infinito, que eu acho que é perfeitamente fisicamente razoável, né? Agora, claro que se você é um físico no século XIX ou no início do século XX, você deriva isso daqui, né? Ou lá no início da mecânica quântica, né? Você tem que fazer um experimento para mostrar que isso daqui é real, né? Que esses efeitos são verdadeiros. Então, vamos ver aqui a ordem de magnitude, né, dessa força, né? Bom, se eu tiver, né, H cortado, qual que é a ordem de magnitude esperada da força? Isso daqui vai ser menos, né? Vou considerar o módulo da força. Isso daqui vai ser π, que é 3, divididos por 24. Eu vou ter uma coisa que é 10 a menos 34 joules vezes segundo, que é a constante de Planck reduzida, vezes 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, divididos por uma distância. Vamos considerar uma distância aí de 1 micron. Vai. 1 micron é 10 a menos 6, né? Metros. Isso tem que estar ao quadrado. Então, vamos ver quanto que dá isso. Primeiro, vamos ver as unidades. Então, joule, né? Quanto que vale? Joule é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado vezes metro, né? Porque é força vezes distância, vezes segundo, que é a ação, vezes metros por segundo, divididos por metro quadrado. Então, tudo isso daqui vai dar metro vezes metro, cancela com esse metro quadrado, segundo cancela com esse segundo, então fica 1 newton. Então, isso aqui vai dar a força em newton. Então, agora eu só preciso me preocupar com os números. Então, é 3 vezes 3 dá 9, que é 10, né? 10 sobre 24. Dá uma coisa do tipo 0,5. Aqui eu tenho 10 a menos 34, vezes 10 a 8, vezes 10 a 12. Então, eu tenho 10 a 20, certo? Então, isso aqui vai dar uma coisa do tipo 0,5 vezes 10 a 20, 10 a menos 14. Que é 5 vezes 10 a menos 15 newton. É o quê? Pico, é femtonewton, né? Então, da ordem de 1 femtonewton. Acho que essa estimativa está um pouco baixa. A distância pode ser menor, né? Vai com 1 sobre distância ao quadrado. E essa conta é uma conta 1D. Tá? Não que isso vá melhorar a nossa vida muito, mas enfim. É uma força pequena, mas essa força existe. Tá? Então, essas são as forças, né, de Casimir-Polder para duas placas condutoras paralelas em uma dimensão. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Sobre a conta? É conceitualmente não trivial isso.
Bom, então tem alguns comentários que eu queria fazer. Em 3D, né? Como é que isso é alterado? Em 3D o pessoal fala não da força, mas da pressão de Casimir, que é força por unidade de área, que é menos a derivada em relação à distância da energia dividida por área, que é H cortado C I elevado ao quadrado divididos por 240 vezes D a 4. Então, a área vai com D ao quadrado, então isso aqui é 1 sobre D a 4. Tem esse fator 240 aqui, que é diferente. Okay? E isso é uma força entre duas placas. Foi medido experimentalmente. Também pode calcular a força entre uma placa e uma esfera. Aí vão entrar outros números aqui, tipo o raio da esfera. Além da distância, né? Você pode ter a força entre duas esferas. Ou você pode ter, interessantemente, você pode ter a força entre os pontos, né? A pressão de uma esfera condutora. Né? Então, quais são os modos eletromagnéticos aqui dentro? Qual é a pressão que eles causam, né? Dentro dessa esfera? Né? E repara que até agora, todas essas forças aqui, elas são atrativas. Né? Tem um sinal menos aqui. Então, isso daqui, né, conforme... Quer dizer, a força, ela aponta para dentro, né? Aqui, nesse caso, por causa da geometria do problema, a força é expansiva, então ela aponta para fora. Né? Isso aqui foi calculado pelo Schwinger lá. Aquele Schwinger lá, do Schwinger, Tomonaga e Feynman, da eletrodinâmica quântica, o mesmo. Várias geometrias dessas estão associadas ao nome do Lifshitz, físico russo, que escreveu Landau Lifshitz, volumes de física fundamental lá. Vários livros de física fundamental importantes. Né? E, obviamente, essas forças vão depender do meio material, da permissividade do meio, da polarizabilidade, enfim. Então, tem toda, de novo, uma pletora de situações onde a força de Casimir pode ser atrativa, repulsiva, atrativa num limite, numa certa distância, repulsiva em outras distâncias, dependendo do meio material, dependendo de onde esses materiais estão imersos, enfim, o céu é o limite. Tá? Tem uma discussão que diz respeito à realidade dessas flutuações do vácuo. Né? Então, de novo, aqui um comentário sobre física fundamental. Então, tem argumentos, né? O pessoal diz, então, olha só, não só as flutuações do vácuo são um fenômeno real, como elas causam uma força, que é uma coisa totalmente palpável, né? Entre dois objetos neutros. Então, elas existem. Bom, eu acho essa discussão uma bobagem, para ser sincero, porque essas flutuações do vácuo são uma consequência direta do princípio da incerteza, e o princípio da incerteza ele é uma coisa real. Né? A gente sabe disso. Tem inúmeras formas de você ver isso. Então, sim, eu acho que é uma coisa real. Agora, uma coisa que é verdade, né, e isso foi enfatizado nesse artigo do Robert Jaffe, que eu vou passar para vocês mais tarde, esse artigo aqui, Casimir Effect and the Quantum Vacuum, de 2005, ó, não é tão antigo assim, né, relativamente recente, onde ele mostra como calcular as forças de Casimir completamente independente de você falar sobre flutuações do vácuo. Então, sem falar sobre esse H cortado ômega sobre 2. Só falando sobre coisas do tipo dipolos induzidos, né, forças de Van der Waals, entre os átomos nas placas. Então, ele mostra um jeito de você calcular isso de forma totalmente
agnóstica sobre as flutuações quânticas do campo eletromagnético dentro da cavidade. E aí ele usa isso como um argumento para dizer, então, não necessariamente essas flutuações têm um efeito físico real, porque eu posso derivar o mesmo efeito falando só de flutuações de dipolos elétricos nas placas. Que está tudo bem, eu acho que as duas coisas estão relacionadas. Essa forma de você ver flutuações do vácuo, né, é uma forma de você contar a energia, né? Você pode fazer a mesma coisa do ponto de vista da matéria, né, que constitui as placas, né? Que a gente, no caso da conta que a gente seguiu, elas são condições de fronteira, condições de contorno. Mas você pode inverter o problema e falar, eu vou parar de olhar para isso como condições de contorno e vou olhar para isso como uma situação física em si, e eu tenho dipolos elétricos oscilantes induzidos ali nas placas, e isso daqui vai me dar um efeito, eu vou calcular quanto que dá e dá exatamente a mesma coisa que você obtém por esses argumentos de somar as energias do vácuo que a gente obteve antes. Okay? Então, assim, eu acho que esse artigo é interessante, porque ele mostra isso. E aí tem uma discussãozinha, né, de que é meio estranho, porque, peraí, se você tem energia infinita, né, cada volumezinho do espaço-tempo, né, que contém campos quânticos tem uma energia infinita, né, e o campo gravitacional ele acopla a energia, né, o tensor de estresse, momento de energia. Então, cadê essa energia? Né? Por que o universo não está curvado infinitamente devido a essa energia? Aí o pessoal fala, deve ter um cutoff, sei lá, essa energia não é infinita, ela parece infinita porque na nossa teoria quântica de campos a gente não sabe tratar ela, então ela é infinita, mas tem uma coisa fundamental que corta ela, é um cutoff. Aí você bota o cutoff lá, sei lá, em números razoáveis, tipo, se você colocar o cutoff na escala de Planck, que enfim, seria a menor escala possível de comprimento, né, de acordo com as leis da mecânica quântica e da relatividade. E aí o número, né, o valor dessa energia, né, sai um valor absurdamente grande comparado ao valor que você mede devido a uma constante cosmológica, que seria uma energia constante que permeia todo o universo, né, que o pessoal mede, que é na faixa desse valor aqui, 10 a menos 3 eletronvolts. Se você calcular usando esse cutoff na escala de Planck, isso dá uma coisa do tipo 10 elevado a 120 ordens de magnitude maior. Né? Dá 120 ordens de magnitude maior do que o valor medido. Então, tem esse conundrum na física moderna de onde está essa energia do vácuo. Né? Por que a energia do vácuo, dos campos quânticos que a gente conhece, não curva o espaço-tempo de uma maneira abrupta e faz com que o universo seja, sei lá, do tamanho de um feijão. Então, tem essa discussão. Sim, esse é um problema fundamental da física moderna, ninguém sabe resolver. Você pode falar que os campos quânticos têm energias que se cancelam, mas aí você precisa de um campo quântico para cada campo quântico você precisa de um que cancele. Aí tem que ter ideia de supersimetria, mas aí o cancelamento seria exato e a constante cosmológica não é exata, blá, 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 blá. Tem toda uma infinidade de problemas em relação a isso. A gente deve não dormir à noite por causa disso, porque é um fato do universo, né? Cadê a energia do vácuo? Mas, assim, a gente também não sabe dar missa um terço. A teoria quântica de campos é uma aproximação, né? O próprio Weinberg já falava lá que a teoria quântica de campos efetiva é uma aproximação e não tem como a gente garantir que isso vale até a escala de Planck, que isso é uma... Então, assim, certamente é um fenômeno novo, a energia escura, né, que é essa energia do vácuo, né, que o pessoal diz, né, pode ser energia do vácuo associada a campos quânticos ou não, não sei, ninguém sabe, mas a impressão que dá é que, basicamente, nós somos que nem, sei lá, Demócritos, que pensou em átomos, mas, na realidade, ele acertou uma ideia, né, os átomos existem, mas ainda faltaram, sei lá, milhares de anos de pesquisa e de desenvolvimento para você conseguir afirmar que existe um átomo. Ideias completamente novas, tipo mecânica quântica. Então, assim, eu acho que é um problema fundamental que ninguém tem ideia, a constante cosmológica, né? Energia escura.
definitivamente é um fenômeno bem estabelecido experimentalmente, que ninguém tem a menor ideia de explicar como, mas talvez a gente esteja análogo a Demócritus, na época em que ele propôs a existência de átomos, né? A gente sabe dessa história de energia do vácuo e tudo mais. Os números meio que não batem, mas faltam ideias fundamentais. Eu vejo assim, faltam ideias fundamentais. A gente não sabe. Não dá para estender teoria quântica de campos a esse regime. Enfim, depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir muito sobre isso. Tem muita coisa interessante para falar sobre esse problema da energia escura, que está tangencialmente relacionado à energia à força de Casimir. Tá? Não é completamente relacionado, como o Jaffe aponta aqui nesse artigo, mas é marginalmente relacionado. Assim. Você deve se preocupar com isso no início, pelo menos. Mas, de um ponto de vista mais prático, né, as forças de Casimir foram medidas várias vezes, e depois também, se vocês quiserem entrar nos detalhes de experimentos, a gente pode falar sobre isso. E eu queria terminar com uma peça de informação fundamental que diz o seguinte, que alguns biólogos determinaram, né, alguns anos atrás, que as lagartixas elas grudam na parede por causa de forças de Casimir-Polder. Então, você pode pensar que a lagartixa está lá paradinha na parede, essencialmente por causa das flutuações, dos momentos de dipolo na pata dela e na parede, que eu acho que é interessante. Então, é legal também ver que eles fizeram experimentos para determinar isso, os experimentos tinham várias hipóteses, e os experimentos excluíram todos até sobrar só as forças de Casimir-Polder como a única explicação plausível de por que uma lagartixa consegue grudar na parede, que é meio que uma aplicação interessante de biologia quântica, né? Digamos assim. Então é isso, gente, que eu tinha para falar, por enquanto, sobre forças de Casimir. Alguma dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida, então vou parar aqui. Oi. Deixa eu parar de gravar aqui para vocês perguntarem.